Graça e paz, amados. Em Mateus 24:13, Jesus disse assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Só para informar assim, o entendimento daquilo que Jesus falou, que o evangelho era o evangelho do reino, é o evangelho que ia ser estabelecido, o reino de Cristo ia ser estabelecido, que o reino até ali, Jesus disse, o meu reino ainda não é deste mundo, mas esse reino seria estabelecido aqui entre nós, seres humanos, né? Então esse é o evangelho do reino eterno do nosso Deus. E lembrar que esse mundo, o mundo que Jesus disse ali, não era o mundo cosmo, né? Não era o mundo cosmo. O mundo cosmo é o mundo físico, não habitado, mas era o mundo oikomene, que era o mundo habitado daquela época, daquele tempo. O evangelho ia alcançar todo o mundo habitado, não tinha nada a ver com o mundo cosmo. Por exemplo, né, aqui o nosso Brasil, que não tinha ainda, não era habitado, né, era o mundo só cosmo, né? Então, o mundo habitado naquela época, só para informação, né? E lembrar aos irmãos que tudo isso aconteceu naquela geração, naquele tempo, lá em Mateus, né? Em Mateus 24:13, Jesus disse, quando nós lemos as revelações de Deus ali a Paulo, em Colossenses 1:6, né? Ele vai falar também que esse evangelho já chegou a todo mundo. Romanos 10:18, 19, também Paulo afirma que o evangelho foi ouvido em todo o mundo naquela época. O evangelho já tinha, a ordem de Jesus já tinha sido cumprida pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Só para nós informar, porque o que Jesus estava dizendo, aquela breve volta dele, isso já aconteceria e já aconteceu naquele tempo, naquela geração. O próprio Jesus disse, e não passará esta geração sem que tudo aconteça. Era para aquela geração do primeiro século, não tem nada a ver com nós aqui hoje, né? Hoje aqui o evangelho de Cristo já está estabelecido na humanidade, né? Então, só para esclarecermos aqui, esta mensagem que é divulgada ainda hoje, que Jesus vai voltar, né? Tem até um nome, Maranata, né? Cujo significado é uma palavra aramaica, né? Cujo significado, Jesus vem, o rei vem, né? Só um esclarecimento. Para o judeu convertido, né, a Cristo, o rei já veio. Eles citam isso. O rei já veio, o Messias já veio. Para o judeu não convertido, o Messias virá, o rei virá, né? Porque os judeus não convertidos não crê que o Messias já veio, né? Então, só para esclarecimento, os irmãos vão poder ter esclarecimento lá na própria Bíblia, né? Para não ficar com esta coisa na cabeça, né? Essa perplexibilidade, né? As pessoas ficam perplexas, aflitas. Jesus vem, né? Quando, né? Quando será isso? E fica esse negócio na cabeça. As pessoas ficam doentes, com medo, inseguras. Eu ficava assim. Às vezes eles colocam até medo. Será que Jesus já veio? Eu fiquei. E as pessoas ficam doentes com esse negócio. E não é isso que Deus preparou para o seu povo, para os seus filhos, né? Não é isso.
Isso é uma coisa que o sistema religioso criou para poder também colocar medo e pânico nas pessoas e prender as pessoas dentro do entendimento que não tem nada a ver com aquilo que Deus preparou para os seus filhos. Amém? Só para esclarecermos. Então, os irmãos vão deixar os textos aí, que os irmãos vão poder ler na própria Bíblia, que tudo isso já aconteceu para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do nosso Pai Celestial.